E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre os moluscos. Bom, os moluscos são animais de corpo mole, geralmente envolvido por uma concha. Pessoal, quando nós falamos de moluscos, existem mais de 100 mil espécies que se espalham pelos mais variados tipos de habitat. Então, perceba a imensa diversidade que nós temos. Então, pode aparecer um item numa UEM da vida falando existe uma grande diversidade compreendida entre mais de 100 mil espécies. Sim. E outra coisa, os moluscos eles não estão restritos a um único local, são variados tipos de habitat. Muito bem, mas na grande maioria eles vivem no mar, evidentemente, fixos sobre as rochas. Por exemplo, as ostras, elas estão sobre as rochas. Os mariscos também estão sobre as rochas. Ou então eles podem nadar ativamente, sem parar, como por exemplo, polvos e lulas. Ou ainda existem aqueles moluscos que estão literalmente enterrados na areia, que são os dentálios. Então, ostras, mariscos, polvos, lulas e dentálios. Ostras e mariscos estão sobre as rochas. Quem nada ativamente são os polvos e as lulas, e quem estão enterrados na areia são os dentálios. Há, porém, algumas espécies ducícolas, como o caramujo bionfalaria, que está em água doce, então não é só no mar. Na água doce tem o bionfalaria, que é o hospedeiro do esquistossoma, o famoso bionfalaria. Quem é o bionfalaria? É o hospedeiro do esquistossoma mansoni. Já ouviram falar do esquistossoma mansoni? Muito bem. E algumas terrestres, que vivem em locais úmidos, caramujos e lesmas. Então, a grande maioria estão onde? No mar. Ossos, mariscas, polvos, lulas e dentálios. Certo? Na verdade, o dentário está enterrado na areia. Na água doce, o bionfalaria, e em ambientes terrestres, caramujos e lesmas. Sempre quando chove, aparece lá em casa alguns, esporadicamente, na verdade. Tá? Muito bem. Características gerais dos moluscos. São animais triblásticos, certo? Celomados e de simetria bilateral. Eles possuem um corpo viscoso, mole, não segmentado. Isso aqui é importante, hein, gente? Não segmentado. Geralmente envolvido por uma concha calcária. Então pode aparecer um item. Os moluscos sempre apresentam concha calcária? Não, geralmente, mas não é regra. As lesmas e os polvos, por exemplo, não têm conchas, tá? As lulas apresentam uma concha interna, pequena e transparente, denominada pena. Pena é o nome da concha que a lula apresenta, mas nesse caso a concha ela é interna, tá? O corpo do molusco é constituído por 3 partes, cabeça, pé e massa visceral, que a gente já sabe, tá? Bom, na maioria dos moluscos, a massa visceral é recoberta por uma prega epidérmica carnosa. Então, eu não coloquei a figura, deveria ter colocado, Mas eu vou postar uma outra e aí a gente coloca a figura. Mas a massa visceral ela é recoberta por uma prega epidérmica carnosa, que é chamada de manto ou pálio. Então, pálio não é o seu carro. Pálio é uma prega epidérmica carnosa, certo? E a massa visceral é recoberta por essa prega epidérmica carnosa, que é chamada de pálio ou manto, que é responsável pela produção da concha calcária. Muito bem. Entre o manto e a massa visceral, existe um espaço denominado cavidade do manto ou cavidade palial. Então, existe o manto e existe a massa visceral. E entre esse manto e essa massa visceral, tem a cavidade palial ou cavidade do manto, que vai desempenhar funções respiratórias, abrigando brânquias nos moluscos aquáticos ou pulmões rudimentares lá naqueles caracóizinhos terrestres. Certo? Muito bem. A boca exibe uma língua provida de dentículos que se prestam a ralar os alimentos. E essa língua, pessoal, ela é denominada de rádula. Ela constitui uma característica exclusiva dos moluscos, uma exclusividade, estando ausente apenas na classe Pelecípoda. A única classe que não vai ter rádula são a classe dos Pelecípodas, certo? Quem pertence à classe Pelecípoda?
Ostras e mariscos, aqueles que vivem sobre sobre as rochas, ostras e mariscos, que são animais filtradores. Então, por que ele não tem? Porque ele não precisa da rada, eles são filtradores. Certo? Muito bem, a respiração pode ser cutânea nas lesmas, branquial nos mexilhões. Pessoal, mexilhão tem respiração branquial. Caramujo terrestre e pulmonar, né? E na lesma é pela pele, cutânea. O sistema digestório é completo, tem boca, tem reprodução sexuada. Isso aqui é importante, isso aqui é muito rodapé, mas cai nas provas. Os gastrópodes, pessoal, são monóicos, com fecundação cruzada. O que é monóico? É os dois sexos numa casinha só, certo? É assim, modo de dizer. E a fecundação ela passa a ser cruzada. Já cefalópodes e pelecípodas são dioicos. Por quê? Porque tem o macho e tem a fêmea, cada um no seu quadrado, certo? Os bivalves têm a fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, né? Falou em bivalve, fecundação externa e desenvolvimento é indireto. Já cefalópodes e gastrópodes, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Ou seja, bivalves é o oposto de cefalópodes e gastrópodes. Enquanto bivalves, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, cefalópodes e gastrópodes, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Muito bem. As larvas trocófora, né, que tem a vida livre. Veliger é uma larva ciliada semelhante à dos poliquetas. A gloquídea é uma ectoparasita de peixes, tá? Rodapé de livro isso, mas às vezes... Bom, classificação dos moluscos. Anfineura, os anfineuros. Quais são as características? São marinhos, corpo dotado de placas calcárias protetoras. O exemplo mais clássico de um anfineuro é o quíton. O escafópodes, que são marinhos, corpo dotado de uma concha tubular protetora. A concha é como se fosse um túbulo, né? Por isso é uma concha tubular protetora, que é o dentário, aquele que vive enterrado na areia, certo? Fica enterrado na areia. O gastrópode são os gastrópodes, né? Que são de água doce, que eu falei para vocês, né? Mas pode ser marinho, pode ser terrestre. Conchas univalves, se for o caracol, a concha é univalve, né? No caracol, a concha é univalve. A concha ela pode não ter concha, na verdade, que são nas lesmas. E o pé achatado e com cabeça com 2 pares de tentáculos. Órgãos sensoriais, olfato e visão. Exemplo, caramujos, caracóis e lesmas. Os pelecípodes, ou pelecípodas, que pertencem à classe pelecípoda, são marinhos, na maioria, né? Nem sempre, mas a maioria são marinhos. Alguns são dulcícolas. A concha é uma concha bivalve, os pelecípodas, né? É por isso que os pelecípodas também são chamados de bivalves. Por quê? Porque a concha do pelecípodo é bivalve. É a única classe sem rádula. E aí eles são filtradores. As brânquias para respiração... brânquias para respiração e captura de alimento. Cabeça pequena. Exemplo, ostras e mariscos, né? Então, exemplo de pelecípodas agora. Ostras e mariscos, né? Tudo bem? Cefalópodes, marinhos, corpo sem concha externa, maioria, né? Cabeça volumosa e pés transformados em tentáculos, né? Os pés vão ser transformados em tentáculos. Exemplo, polvos com 8 tentáculos, lulas com 10 tentáculos, sépias, náutilos e argonautas. A gente pensa só polvo e lula, né? Mas ninguém lembra das sépias, dos náutilos e das argonautas. Então, sépias, náutilos e argonautas são cefalópodes.